cumprir as suas obrigações, acha que está fazendo um excelente governo e, como bem disse aqui pelo deputado Pablo Barroso, o governo da propaganda quer fazer propaganda cumprindo apenas as suas obrigações. Isso, sem dúvidas, tira um pouco do nosso estímulo para um debate aqui que se aprofundasse um pouco mais na busca das discussões e, como eu disse, de um planejamento mais efetivo. Mas cabe algumas observações sobre aquilo que está exposto no próprio relatório, que evidenciam esse descaso do governo, reforçado inclusive pela ausência do nosso querido relator. Eu acho que o governo que, quando deseja tantas ações, consegue mobilizar a sua base e fica realmente algo difícil de se explicar, como num momento tão importante, a discussão do LDO, nós não temos a presença do relator aqui nessa casa. Mas foi dito aqui no relatório o desejo de que o governo fortaleça a sua transparência. E nós temos um dado aqui do Ministério Público Federal, onde o estado da Bahia obteve uma nota 4,1, sendo o penúltimo estado no ranking de transparência do Ministério Público Federal, envolvendo todos os estados do Brasil, Distrito Federal e todos os municípios, sendo inclusive reincidente. Isso fez, inclusive, que fosse gerada uma ação por parte do Ministério Público Federal na busca de que o estado da Bahia, o governo do estado da Bahia, pudesse ter uma ação mais efetiva em algo tão importante. Vivemos tempos muito complicados, onde o descrédito do meio político é muito grande, daqueles que detêm mandatos, daqueles que são responsáveis pela gestão. Portanto, a transparência é a melhor forma, senhor presidente, de atrair a população de uma maneira, também repito a mesma expressão, de uma maneira efetiva, para que através dessa participação nós possamos reencontrar o caminho para a nossa nação e para o nosso estado. Mas, infelizmente, essa não é uma prática desse governo, que maqueia os dados, apresenta-os de uma maneira que possa ser palatável, propagável, mas que não é real. E esse sentimento tem repercutido no cidadão do nosso estado, inclusive desaprovando, com a perspectiva de desaprovação nas urnas desse governo. Mas também tivemos no ano passado um PIB que teve um decréscimo de 4,9%, mostrando que houve uma desaceleração em todos os setores de atividade econômica. E aí, cabe ressaltar também a necessidade que esse governo tem, inclusive através de ações orçamentárias, de planejamento, uma maior defesa do agronegócio, que tem sustentado o nosso país, que tem sustentado também o nosso estado, com geração de emprego e renda, mas que enfrenta ainda muitas dificuldades, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista da logística, a necessidade de recuperação de estradas, encaminhamento para que toda a produção possa ser escoada, mas seja também do ponto de vista da gestão e hoje, inclusive, alertado pelo deputado Eduardo Salles, das mudanças que estão acontecendo na pasta de agricultura, com a saída de pessoas altamente qualificadas e com serviços prestados ao longo dos anos, e entrada de pessoas apenas pelo compromisso político. Eu acho que a participação é natural, mas é preciso que esse governo tenha a responsabilidade com um setor tão importante da economia do nosso estado e faça essas mudanças respeitando a capacidade técnica das pessoas que venham a serem incorporadas. No demais, os argumentos de que no orçamento fiscal os parâmetros legais estão sendo respeitados, da mesma forma na Seguridade Social, da mesma maneira, apresenta-se uma estimativa de uma receita e despesa de 44,9 bilhões de reais, e aí nos deixa uma dúvida muito grande, porque o próprio relatório mostrou que a previsão do ano passado ela não foi cumprida, chegando-se em 93% daquilo que tinha sido estimado. Isso mostra a incapacidade administrativa e de gestão também desse governo. Bem, senhor presidente, a retirada dos programas Educar para Transformar e Saúde Mais Perto de Você, que deixaram de ser prioritários nesta apresentação da LDO. Vale destacar que o site do próprio governo coloca que o Educar para Transformar é um pacto pela educação,
reconhecendo que por meio da educação garante-se o desenvolvimento social, econômico e cultural de um país e assegura-se ao estudante o cumprimento de outros direitos individuais. E aí, chamando a sociedade a conhecer o programa Educar para Transformar. E a impressão que fica é que esse pacto, então, foi desfeito por parte do governo, quando ele não mais coloca este programa tão propagado por ele mesmo como uma prioridade na execução do seu orçamento. Isso nos deixa realmente muitas dúvidas e traz uma preocupação muito grande, porque reiteramos a importância que tem a educação para o nosso Estado. Destacar também outro problema administrativo e de gestão, que é a própria previsão do déficit do resultado primário, mostrando a falta de capacidade desse governo. O déficit será de 936 milhões de reais, mostrando também a falta de capacidade desse governo de se organizar para tal, tirando da mesma forma o crédito que se pode apresentar em uma gestão dessa forma, já que a necessidade de que, contraídas as dívidas e os empréstimos que são feitos, o governo deve se comprometer em ao menos demonstrar que tem capacidade de honrar esses pagamentos, até como forma de obter novos investimentos. Mas, infelizmente, a realidade é que, mesmo a este orçamento, a outros orçamentos aprovados, já que os pareceres do Tribunal de Contas do Estado indicam, inclusive, pagamentos feitos sem autorização do orçamento, que é um crime gravíssimo, mostra que o governo do Estado não vê a peça orçamentária algo democrático e que é essencial para uma boa administração pública. Isso realmente nos entristece muito, senhor presidente, e fica aqui o nosso registro, desejando que a nossa Bahia possa viver novos tempos de uma participação mais efetiva da sociedade e de um planejamento e uma execução administrativa, orçamentária, que faça com que a Bahia realmente volte a crescer, volte a sorrir. Muito obrigado.